A palavra traz a fé ao seu coração e a fé traz a certeza, traz a convicção. É disso que você precisa. Vamos para Atos capítulo 12. Atos, a prisão de Pedro. Mas não é a prisão propriamente, os estudos, as revelações que Deus nos concede. Atos, você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Vamos lembrar que João era um homem muito próximo do Senhor, era um dos discípulos que mais, vamos dizer assim, participaram das grandes operações de Deus. Lembra do capítulo 17 lá de Mateus, versículos 1 e 2? Vamos ver lá, Mateus 17. 6 dias depois tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Você vê que ele era muito próximo do Senhor. E só 3 discípulos que ali estavam. Na ressurreição da filha de Jairo, acontece a mesma coisa. Marcos 5, 38. Vamos ver isso aqui? Marcos 5, 38. Tendo chegado à sua casa, o principal... Não, perdão, volta um pouquinho que eu pulei, o 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e a Tiago e João, irmão. Você vê que ele tinha um destaque, ele era o irmão, o João que era irmão dele, né? Eu contei quando eu comecei no ministério, estava no início do ministério, eu era pastor em Pilares, no Rio de Janeiro, 1985, 86. Eu tinha um irmão que estava jogando bola naquela época, era jogador de futebol, e ele jogava do Flamengo, do Rio, naquela época. E o pessoal tinha maneira de fazer assim, às vezes. Ah, o pastor, irmão do Jorginho. Eu falei, não, o Jorginho que é meu irmão, eu sou mais velho do que ele, que negócio é esse? Eu comecei na frente dele a vida, né? Como eu e ele somos irmãos do José. O José é o irmão mais velho, que é taxista lá no Rio, né? Então, só para você entender que o Tiago era uma pessoa de destaque, mas perdeu a vida. Às vezes nós não vigiamos e o diabo acaba tirando algo nosso. Às vezes toca em algo nosso, destrói algo nosso. O que houve? A igreja estava dormindo e vendo que isso agradara os judeus religiosos, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, 4 grupos de 4, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Queria fazer uma média com o povo, né? com as pessoas, o Herodes, bem político mesmo. E Pedro era guardado na prisão. Atenção, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja acordou, nós temos que acordar. Talvez estamos dormindo e o diabo está conseguindo destruir alguém da nossa família. Está conseguindo prender alguém. Às vezes não é somente, entenda bem, matar fisicamente, matar espiritualmente. Eu contei aqui... A nossa TV tem um canal chamado Show da Fé. Tem o Show da Fé 1 e o Show da Fé 2. O Show da Fé 1 são cultos gravados durante mais de 28 anos, de 95 para cá. 95 é da Júlia Mesquita para cá. Então, cultos gravados. E eu estava conversando com os pastores. Você olhando ali, quantas pessoas não estão mais no nosso meio? Quantas pessoas não estão passando? Algumas porque morreram mesmo, chegaram a óbito, foram embora. Partiram, idade, tudo, né? Teve pandemia, teve uma porção de coisas. Mas outros não, outros morreram espiritualmente, estão afastados de Cristo. Porque talvez nós estamos dormindo. Não estamos buscando a Deus como deveríamos. Não estamos cercando a nossa família com fé como deveríamos. Tem pessoas tão próximas de nós, talvez na mesma casa, às vezes no mesmo leito, que se fecharem os olhos hoje, não vão salvos para a eternidade. E nós não podemos brincar. Porque a Bíblia diz que depois da morte veio o juízo. E nós estamos dormindo. Não, mas o que eu posso fazer? Não, nós temos que ser valentes. Veja o que Paulo falou aos Efésios 5,14. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. Capítulo 5, versículo 14. Que ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Desperta, igreja. Desperta, povo de Deus. Nós estamos perdendo os nossos. Estão indo embora. Vão. A idade chega. Verdade? Alguns estão indo embora, não, entenda bem como eu falei da mão, mas estão indo embora da comunhão. Nós estamos no mundo de muitas informações. A toda hora nós somos bombardeados com muitas informações. O mundo está entrando, e a igreja está dormindo e deixando o mundo entrar. E nós estamos perdendo vidas.
estamos perdendo, entenda bem, até mesmo a nação. Esquecemos que a Bíblia diz: pede-me e te darei as nações da terra. Será que nós pedimos o Brasil? Oramos realmente pela nação? Claro, estamos num momento muito conflitante aí fora, de uma tal maneira que você tem que medir as palavras, porque você pode ser chamado de bandido, de terrorista, entenda bem. Mas, ao mesmo tempo, dos dois lados você vê. Eu falei hoje, nosso dever, por exemplo, é orar pelas autoridades. Quando o Richard Nixon caiu nos Estados Unidos, um pastor chorou diante de Deus. Deus, por quê? Somos uma nação cristã. Por quê? Por quê? E Deus fez ele lembrar. Deus falasse ao coração dele: quantas vezes você orou pelo presidente? E ele respondeu para Deus: nunca. Ele disse: você é um dos culpados. Eu mandei você orar pelas autoridades. Já leram isso na Bíblia? A Bíblia fala na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, veja comigo. 1 Timóteo, capítulo 2. Admoeço, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Olha o 2. Pelos reis. Nós não temos reis. Nós temos presidente, governador, prefeito. Entenda? E eu falei, por exemplo, o presidente atual, eu não votei nele. Mas é meu dever orar por ele. Como cristão, eu tenho um dever, eu tenho a obrigação de orar por ele. Não votei nele. No governador, votei. É minha obrigação, mesmo se eu não tivesse votado. No prefeito, nenhum de nós votamos, né? Porque o prefeito é ele faleceu e o outro ascendeu outro, mas é nosso dever orar pelas autoridades. Nós temos que orar pelo nosso prefeito, temos que orar pelo nosso presidente, orar pelo nosso governador. Aí eu sou xingada, você é isso, é aquilo. Não, eu sou cristão. Eu sempre costumo dizer, eu não sou direita, nem esquerda, nem centro. Eu sou dual, sou de Jesus. Eu tenho que ser testemunha do Evangelho. E isso está fazendo o quê? Até a família, ela tem que despertar para isso. No versículo 18 diz assim, eu não falei durante o dia isso hoje. Não vos embriagueis com vinho, em que há o quê? Contenda, discórdia. Disse-me disse. E nós estamos nos embriagando. Qual é o vinho? Não é apenas o vinho, a bebida alcoólica, não. Não, estamos nos embriagando com a política, estamos nos embriagando com o esporte, estamos discutindo, estamos perdendo amigos, estamos perdendo família. Tem família que um não conversa com o outro por causa da ideologia, mas o nosso dever é orar por todos os homens. Nós esquecemos quem nós somos, que nós somos testemunhas do Evangelho. Vou falar isso mais na segunda parte, você verá que é muito importante isso. Mas voltando aqui, então o diabo está prendendo alguns, nós temos que acordar, despertar. Talvez estamos embriagados com tantas coisas aí fora, embriagados até mesmo pela religiosidade, esquecendo o que temos que fazer. Temos que fazer o que a igreja fez, acordou. E ela fazia contínua oração por ele, pelo Pedro, a Deus. Nós temos que ser constantes na oração. Ainda que aparentemente não esteja tendo resultado, ainda que aparentemente nada esteja acontecendo, não. Lembra da semana passada, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15:58? Vamos rever? Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor, então seja constante. Pode ter a certeza disso, constante na sua oração pela família. Como eu falei, pessoas estão perto de nós e estamos perdendo. O Tiago era muito próximo do Senhor, o Tiago era uma pessoa muito próxima daquela liderança de Pedro, mas perdeu a vida. Às vezes também perdemos. Temos que acordar, temos que ser constantes na oração, todos os dias colocar a nossa família no altar de Deus. Eu aprendi com o missionário, ele deu um testemunho, que ele era garoto ainda quando ele leu Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E ele começou a colocar a família dele diante de Deus, começou a citar os nomes. Deus, eu vim virar papai, que era desviado do Evangelho, mamãe que não era religiosa, não era evangélica, e meus irmãos, e citava o nome deles. Eu comecei a fazer isso na oração, comecei a citar o nome dos meus familiares, até hoje, até daqueles que foram embora. Você ora por eles? Não, calma. Meu pai tem 28 anos que faleceu, mas eu oro pela casa dele, pela família dele, porque ele tem irmã viva ainda. Então, quando eu oro pela minha família, eu cito, por exemplo, tem uma filha casada, que está fora do país. Eu digo, Deus abençoe a Ana e o Alan, que é o esposo dela, meu genro. Cito o nome da outra, abençoe a Ana, abençoe a Sara, abençoe o Tiago, que é o genro, abençoe o Benjamin, que é o neto, abençoe o Matias, que é o outro neto.
Vou citando. E quando eu cito a casa do meu pai, digo a casa do meu pai. Quer dizer, os familiares dele, não por ele, não estou orando por ele, mas pela família, como oro pela família da minha mãe. Nós temos que cercar com fé. Temos que cercar com oração, com determinação. Por quê? Porque eles estão presos, muitos deles estão presos. Presos na idolatria, presos na feitiçaria, presos na incredulidade, presos numa filosofia religiosa. Nós precisamos de pagar o preço da intercessão, da oração, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Pode ter certeza disso. Lucas capítulo 18, para encerrar esse entendimento aqui. Lucas 18. Lucas capítulo 18. Lucas, terceiro evangelho. Diz assim o Senhor aqui: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar quando? Sempre, e nunca desfalecer. Quer dizer, orar sempre, mas não é qualquer oração. Veja esse caso aqui. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Repararam que ela pediu para o juiz? Faze-me justiça. Ela não pediu, seu juiz, quebra o meu galho. Seu juiz, me faz um favor. O juiz não faz favor para ninguém. O juiz tem que cumprir a lei. Você não pode pedir o que não é direito seu. Isso é justiça. Eu tenho o que é direito meu, você tem o que é direito seu. Então eu não posso chegar diante de um juiz e pedir, excelentíssimo senhor juiz de direito, traga marca tal, eu vim reivindicar essa cama que cai, que eu gostei dela, não vou ter, não sou herdeiro dela, não é minha, não tenho propriedade dela, não adianta. Mas o que eu quero chegar? Eu tenho que pedir o que é direito meu, o que está dentro da palavra de Deus. Se está dentro da palavra de Deus, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que ser constante, eu não posso desistir, porque é direito meu. Eu vou, como diz lá fora o mundo, vou na última instância. E eu vou diante de Deus, em oração. Deus, o Senhor disse, através de Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então é minha casa. Eu sei que o diabo não pode levar nenhum deles para a perdição eterna. Eu declaro que eles são, mas um está nas drogas, um está no alto, está quebrado esse poder das trevas, está amaldiçoado se visse em nome de Jesus. Eu declaro que o fulano é de Jesus, que a fulana é de Jesus. Estou falando da família, mas pode ser outra bênção, desde que esteja aqui. Aqui no Evangelho, quer dizer, na lei, a lei perfeita da liberdade. Quando você está dentro da palavra, tem que ser valente. Ô, meu irmão, não tem ex-filho, não. Talvez seu filho quis seguir, já viu ele quis ser dono do nariz dele, hoje está vivendo uma vida promíscua, devassa, mas continue crendo. Seu filho vai lhe dar uma nora, vai lhe dar notas. Eu creio. Não sou de maneira alguma perseguidor de nada. Estou falando da Bíblia. Você tem uma filha, Deus vai lhe dar um genro. Você tem um filho, Deus vai lhe dar uma nora. Você tem um irmão, Deus vai lhe dar uma cunhada. Pode ter certeza, mas tem que ser constante na oração. E principalmente vai dar a vida eterna para eles. Tem que ser valente na oração. A mesma coisa para a cura divina. Você pode ter se diagnosticado com uma doença. Amém? Toma um remédio que o doutor mandou, faz o tratamento, mas diante de Deus vai, Senhor, é a tua palavra, que pelas feridas de Jesus eu fui curado. Mas é um câncer, pastor, já tem metástase. Para Deus não é impossível. Eu falarei mais na segunda parte. Nós somos testemunhas do Evangelho. Nós temos que mostrar ao mundo a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por isso não podemos abaixar a cabeça nas lutas, não podemos perder a paz, não podemos de maneira alguma entrar em desespero diante das adversidades. Aí ele diz, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Quer dizer, hei de dar o que é direito dela. Somos nós. Se ele é um justo juiz, imagine o justo juiz. Por isso que a igreja tem que acordar e tem que ser constante. Ela não tem que esperar acontecer. Ela não tem que esperar perder algo para orar, para depois buscar a Deus, para depois clamar. Já ouviu alguém falar, se coloca cadeado depois que a porta foi estourada? Não faça isso. Somos nós. A igreja perdeu o Tiago, agora perderia o Pedro. Então a igreja acorda e começa a orar, começa a interceder, começa a ser constante na oração. O que aconteceu? Deus mandou o seu anjo. Deus não tem anjo no céu ainda. E fez a obra. Foi bonito, lindo, lindo, lindo. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Repito, tudo que está aqui. Tem uma canção antiga que o missionário compôs a letra e o pastor Josias cantar. Tudo que Deus tem para mim, eu quero.
Está na Bíblia Sagrada, eu quero, é direito meu. Não busque o que não é direito seu. Está aqui, você pode reivindicar, pode clamar que Deus vai te honrar, mas tem que ser perseverante. Tem que ser constante, sabendo que o seu trabalho não é vão, não é inútil. Ainda que aparentemente nada esteja acontecendo, creia, Deus está agindo, porque Ele mesmo disse, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Porque Ele mesmo disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.